O dia 20 de setembro de 2024 certamente ficará marcado na história do nosso país por vários e vários anos. E, infelizmente, não é por um bom motivo. Nesse dia, Maria Rosália, de 26 anos, cometeu um crime extremamente absurdo e macabro. Um crime tão cruel que existe a teoria de que ele, na verdade, teria sido um sacrifício para o próprio diabo. Essa criatura que jamais deveria ter recebido a bênção de ser a mãe de uma criança, ceifou a vida de seu filho de 6 anos de idade, em uma das cenas mais absurdas que eu já vi em todos esses anos que eu posto casos criminais aqui no YouTube. Esse caso certamente foi um dos mais pedidos da história desse canal. Vocês me pediram muito para falar sobre ele na live que eu fiz, no meu Instagram, nos comentários dos vídeos. Então, o que eu peço é que deixem o gostei, se inscrevam no canal se não estiverem inscritos e ativem o sino das notificações. E também peço que me sigam no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, vamos pro caso. Esse crime aconteceu no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa, aqui na Paraíba. Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos, era mãe de Miguel Ryan Mendes Alves, de apenas 6 anos de idade, com algumas fontes dizendo que a criança na verdade tinha 5 anos. Porém, a maioria das fontes e as mais confiáveis dizem que ele tinha 6 anos. Não temos muitas informações sobre os detalhes da vida de Maria e Miguel, pois esse é um caso bastante recente e ainda está no início das investigações, mas através das pesquisas foi possível descobrir o seguinte: Maria Rosália morou em Pernambuco por um tempo para estudar e decidiu mudar-se para João Pessoa, onde seus pais moravam, isso no ano de 2020. Porém, ela morava sozinha em um apartamento alugado há cerca de um mês, e inclusive foi nesse apartamento onde tudo aconteceu. O Miguel não era criado pela mãe e sim por seus avós, os pais da Maria, desde seus 2 anos de idade. Aparentemente, a mulher tinha alguns transtornos psicológicos e não conseguia dar conta de criar bem o filho. Maria já tinha inclusive passado por internações psiquiátricas pelo CAPS, pois teve episódios de agressividade, chegando a avançar e agredir a família. Porém, mesmo com os tratamentos e internações, Maria se recusava a tomar os medicamentos e fazer o acompanhamento médico de maneira correta. Uma informação que eu acabei encontrando enquanto eu pesquisava sobre esse caso é que a Maria, aparentemente, ela já tinha sido vista intimidando seus vizinhos, andando com a faca na cintura, porém eu não consegui apurar se isso aconteceu lá em João Pessoa ou enquanto ela morava no Pernambuco. Muito provavelmente por conta desses surtos que a Maria Rosália tinha, onde ela ficava bastante agressiva, os pais dela não deixavam que ela ficasse por muito tempo com o Miguel, por temerem pela segurança da criança. E infelizmente, em um dos momentos em que o filho estava com a mãe, sem a supervisão de outras pessoas, ela acabou cometendo esse crime tão terrível. Algo que passou na minha cabeça quando eu fiquei sabendo dessa questão da Maria, né, das questões psicológicas dela, onde ela tinha esses surtos que ficava muito violenta e que ela também já chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica, é que eu jamais, se eu tivesse um neto, eu jamais deixaria essa criança ficar com a mãe. Eu não sei onde o pai da criança estava, né, provavelmente fez a criança e sumiu no mundo, que é o que mais acontece. O cara tá ali pra fazer, é pai pra fazer, mas não é pai pra assumir. Então, muito provavelmente, o cara fez a criança, sumiu no mundo e os avós estavam criando, né? O que é bastante comum. Mas se eu fosse os avós do Miguel, eu jamais deixaria a Maria ficar sozinha com a criança em nenhum momento. Não interessa se ela é a mãe da criança ou não, ela não tinha condições psicológicas de ficar com essa criança. Uma criança, ela requer muito cuidado e ela exige muito do mental da pessoa. Então, assim, os avós criavam o Miguel com todo carinho, todo amor, eles cuidavam bastante da criança e no momento que acabaram se descuidando, deixando o menino sem supervisão com a mãe, ela cometeu esse crime tão terrível, né? Ela ceifou a vida do filho de uma maneira extremamente macabra.
Eu acho que nunca deve ter passado na cabeça deles que, por mais que ela tivesse esses surtos de agressividade, ela chegaria a fazer algo tão extremo com a criança. Então, assim, é muito difícil você dizer que eles não deveriam ter deixado a criança com a pessoa que deu à luz, né? Que colocou no mundo. Mas também é muito difícil você imaginar que alguém vai fazer isso. E, infelizmente, ela fez. No dia 19 de setembro de 2024, em uma quinta-feira, vizinhos contaram que começaram a ouvir um choro intenso vindo do apartamento onde Maria Rosália morava. Então, um vizinho foi até o apartamento para entender o que estava acontecendo e, se fosse o caso, ajudar de alguma maneira. Maria Rosália abriu a porta e disse que Miguel era escandaloso por ser uma criança autista e estava tendo uma crise. Ela foi muito educada com o vizinho, pediu desculpas pelo incômodo e disse que iria resolver a situação. Nesse momento, o vizinho viu Miguel sem suas roupas, com cara de assustado e chorando bastante. Mas como a mãe da criança deu uma boa explicação, ele foi embora. No entanto, Miguel continuou chorando e começou a pedir ajuda durante a madrugada do dia 19 para o dia 20, e por volta das 3 horas da manhã, ele dizia o seguinte: "Socorro, vou morrer, estou com medo, mamãe, socorro, me ajude, mamãe, eu te amo." Então, os vizinhos assustados ligaram para a polícia, relatando que a criança parecia estar em completo desespero. Até então, eles achavam que por ser supostamente autista, Miguel estaria tendo uma crise, mas o desespero dele estava muito fora do normal. A polícia foi acionada e chegou ao local às 4 horas da manhã. A porta do apartamento estava entreaberta. O local estava com muito sangue e pela fresta da porta eles viram as pernas de uma criança deitada no chão. Quando abriram a porta, os policiais se depararam apenas com o corpo da criança. Maria Rosália estava sentada em uma cadeira na cozinha. Ela estava ferida e com a cabeça do filho no colo. Quando a mulher viu os agentes, ela partiu para cima deles com 2 facas e os policiais não tiveram opção além de atirar nela para se defender. Algumas fontes dizem que foram 2 tiros, outras citam que foram 6 e a mais confiável diz que foram 16 disparos que a atingiram na região do abdômen. Eu, sinceramente, se estivesse no local e fosse um dos policiais vendo essa cena terrível diante de meus olhos, provavelmente dispararia até a arma não ter mais balas. Então, a quantidade de tiros, para mim, se torna irrelevante. Gente, eu não sei se vocês perceberam pela minha voz, mas eu fiquei completamente arrepiado quando eu tava falando sobre essa parte, sabe? Porque é muito pesado você imaginar uma criança pedindo socorro desesperadamente desse jeito. Sabe, a criança pedindo por sua vida de todas as formas: "Eu não quero morrer." E o pior de tudo é você saber que quem fez isso com ele foi justamente a pessoa que colocou a criança no mundo. A pessoa que deveria amar, proteger, cuidar, dar sua vida pela criança. Foi a pessoa que fez isso. Sabe, de uma maneira absurda. Eu fico emocionado. Eu tô nesse ramo, trabalhando com isso há vários e vários anos. Eu já vi muita coisa, muita gente ruim, muita gente que fez atrocidades que você imagina que essas pessoas não podem ser humanas, mas o pior de todos os monstros é o ser humano. Não existe nenhum outro monstro que seja pior que o ser humano. Desculpa, eu acabei me alterando um pouco, mas outra coisa que eu gostaria de citar também é que mesmo a Maria Rosália tendo problemas mentais, né, ao que tudo indica, ela foi dissimulada o suficiente para dizer que seu filho era autista, coisa que não foi provada em nenhuma fonte, não tem nenhum laudo que diga que o menino realmente tinha autismo. Então ela muito provavelmente inventou isso apenas para tapear a pessoa que foi lá saber o que estava acontecendo. Então ela foi dissimulada nesse nível, porém ela tinha problemas mentais. Sabe, às vezes uma coisa não bate com a outra aqui na minha cabeça. Talvez isso não tenha nada a ver, talvez não tenha nenhuma ligação com a possível doença mental dela, mas pra mim, se a pessoa é inteligente a esse ponto de mentir pra maquiar o que ela está fazendo, eu acho que essa pessoa, ela é sim competente e ela deve ser julgada como uma pessoa mentalmente capaz. Coisa que pode ser
que se ela sobreviver, porque ainda irei falar sobre isso, ela nem seja. Mas isso eu vou comentar melhor mais pra frente. Após a mulher ter sido contida pelos policiais, eles chamaram uma ambulância do SAMU para prestar socorro a Maria Rosália, pois obviamente não havia mais nada que pudesse ser feito por Miguel. Mesmo estando imobilizada, a mulher tentou pegar um objeto para tirar a própria vida. Ela foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e lá, mesmo gravemente ferida, ela tentou sair da maca algumas vezes e ficou muito agitada por bastante tempo até que finalmente conseguiram a estabilizar. No local do crime, os policiais encontraram um gato que estava agonizando no quarto. O animal havia sido ferido e uma ONG foi acionada para resgatá-lo, mas infelizmente o gato não sobreviveu. No apartamento haviam vários materiais sobre cultos supostamente satânicos e inclusive dizem que na TV estava passando um vídeo sobre sacrifício da mesma forma que ela fez com o Miguel. Maria Rosália segue internada no mesmo hospital em estado grave e os médicos não sabem afirmar se ela vai sobreviver ou não. A mulher não recebeu nenhuma visita desde o momento em que foi internada e apenas um familiar foi até o local para deixar um telefone de contato para que a família seja avisada caso ela não resista. A Maria Rosália já teve a sua prisão decretada, sendo indiciada por homicídio triplamente qualificado e também tentativa de homicídio contra os agentes que atenderam à ocorrência. Caso ela consiga sobreviver, o que muito provavelmente não vai, no julgamento ela pode ser considerada uma pessoa inimputável, ou seja, mentalmente incapaz. Coisa que, como eu citei anteriormente, é muito contraditório, já que ela estava muito capaz quando mentiu para todos, dizendo que seu filho era autista e por isso estava gritando daquela forma. No entanto, se ela sobreviver, for julgada e considerada mentalmente incapaz, isso não quer dizer que ela não vai pagar por seu crime. Na verdade, isso quer dizer que ela vai pagar de uma forma diferente. Ao invés de ser enviada para uma prisão, ela vai ser enviada para um hospital psiquiátrico, que é a única forma de prisão perpétua que existe no país, já que para você sair do hospital psiquiátrico, você tem que ser considerado mentalmente saudável. E se você foi enviado para lá, é porque você não tem como ser uma pessoa mentalmente saudável. Para vocês terem uma ideia, o Maníaco da Cruz, não sei se vocês conhecem esse caso, mas ele foi considerado mentalmente instável, foi enviado para um hospital psiquiátrico e está lá até hoje. Se ele estivesse numa prisão, já teria sido solto. E nessa questão dos hospitais psiquiátricos, aparentemente os hospitais que são só para pessoas que cometeram crimes vão ser fechados e essas pessoas vão ser transferidas para outros hospitais onde tem pacientes que não cometeram crimes. E a pessoa tem que dizer se quer ser tratada ou não. Então aqui entra uma questão na minha cabeça que eu não entendi muito bem essa situação porque está muito confusa. Se a pessoa disser que não quer ser tratada, ela vai ser enviada para prisão? Porque se ela não quer ser tratada, ela não pode ficar no hospital psiquiátrico, né? Aparentemente, pelo que eu entendi. Então ela tem que ser enviada para prisão. Porém, a pessoa com doença mental não pode ser enviada para prisão e tem que ser tratada em hospital psiquiátrico. E assim, isso pra mim não faz muito sentido. Se você sabe do que eu tô falando aqui, né? Se você sabe dessa lei, deixa aí nos comentários explicando a situação para que eu possa entender e o pessoal aqui também no canal ler sobre, né? Porque basicamente o que eu li foi isso e eu não entendi quase nada. Por fim, o velório de Miguel Ryan Mendes Alves aconteceu no sábado, dia 21 de setembro de 2024. E ele foi enterrado no cemitério Campos Santos, na cidade de Pedras de Fogo, na região metropolitana de João Pessoa. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!